Pessoal, vamos então retomar. A gente estava falando no primeiro vídeo, eu encerrei o primeiro vídeo trabalhando a questão da chamada Batalha de Poitiers, né? E eu estava explicando para vocês que foi a batalha que impediu, né, a islamização da Europa Ocidental. Então foi uma batalha muito importante. E nesse episódio, né, nessa batalha, quem vai liderar os exércitos cristãos é o Major Dominus Carlos Martel, que estava a serviço do rei Franco. Com essa vitória, o prestígio do Carlos Martel cresceu muito. E aí o Papa resolveu beneficiá-lo, né, tornando o seu filho o novo rei dos francos. E aí foi coroado um camarada, olha que nome bem interessante, Pepino o Breve, né? Esse o Breve porque ele era baixinho. É questão das alcunhas aí, né? E aí nós temos uma substituição, né, da dinastia merovingia. Dinastias são famílias, né, que governam as monarquias. Então a dinastia merovingia, que tem como primeiro rei Clovis, ela vai ser substituída pela dinastia carolíngia, né, que vai ter como primeiro rei Pepino. Toma cuidado com essa questão das dinastias e com a questão desses nomes. Eu costumo dizer que essa parte aqui da Alta Idade Média é a parte mais chata de medieval, porque tem muito nome, muitos peguinhas aqui, né? A gente tem que ficar atento. Só para vocês saberem, são 4 dinastias do Reino Franco, né? Na Alta Idade Média nós vamos dar a dinastia merovingia, carolíngia, depois você tem a dinastia capetingia e depois a dinastia dos Valois, né? E aí depois vem a dinastia dos Bourbons, já no período da Idade Moderna. Mas a gente vai falar disso aí mais adiante, né? Enfim, então, o Pepino o Breve foi coroado rei dos francos, iniciando a dinastia carolíngia, isso por volta do ano 740 depois de Cristo, já século VIII, beleza? O Pepino vai reafirmar a aliança, né, dos francos com a Igreja Católica. A Igreja não faz nada de graça aqui, né? Não foi à toa que houve essa substituição de rei. Foi uma jogada, né? Em troca, o Carlos Martel e o Pepino deu um benefício para a Igreja, que foi um grande feudo na Península Itálica, conhecido como Patrimônio de São Pedro, né? Território esse, inclusive, que deu origem ao atual Vaticano, que nós temos hoje, né? Ainda um território, o Estado Pontífice, que é um Estado governado pelo chefe da Igreja Católica, que é o Papa. Então, o Papa ele tinha um reino, né? Que era justamente esse patrimônio de São Pedro aí, tudo bem? Mas a gente tem que destacar, na verdade, né? O filho do Pepino, que é o maior expoente do Reino Franco, onde o Reino Franco alcança, né, o seu ápice de desenvolvimento, que é no governo de um camarada chamado Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele amplia os domínios do Reino Franco, né? Comanda um intenso processo de expansão territorial e conversão de povos. Então, todos os territórios e povos que eram anexados ao Reino Franco automaticamente eram convertidos ao cristianismo, né? E além disso, ele promoveu uma reforma administrativa muito importante dentro do Reino Franco. Então eu vou mostrar um outro mapa aqui da Europa, já tendo da dinâmica, né, do chamado Império Carolíngio, no ano 800 depois de Cristo. Lembrando que o Carlos Magno ele teve um reinado muito longo, ele governou de 768 até o ano de 808, 810, se eu não me engano. Então, um reinado de várias décadas. E olha o tamanho que o Reino Franco, né, também chamado de Império Carolíngio, a partir dos anos 800, né, atingiu. Então, ele praticamente, né, conquistou todo o território que hoje corresponde à França, né, e todo o território que corresponde à Alemanha, né, parte ali da Áustria, enfim. Então, ele construiu um grande império. Para governar esse reino gigante, ele promove essa reforma administrativa, né, que é a divisão do reino em unidades administrativas, e ele cria os condados, as comarcas, as marcas e os ducados. Prestem atenção nos nomes,
porque são essas divisões que lá no feudalismo vai dar origem aos títulos de nobreza: duques, condes, marqueses, viscondes, barões. Esses títulos de nobreza vêm justamente dessa divisão territorial que o Carlos Magno faz. Então, cada uma dessas unidades federativas, administrativas, eram subordinadas à autoridade real. Além disso, ele criou um serviço chamado bailus e senescais, chamados olhos e ouvidos do rei. Esses funcionários percorriam os condados, as comarcas, os ducados, justamente com o objetivo de fiscalizar se a lei real estava sendo cumprida, se os impostos estavam sendo recolhidos. Então, uma revolução muito grande. Aqui nós temos uma curta experiência de centralização política dentro todo o período da Idade Média, que o feudalismo, uma de suas características é a descentralização política. Outra reforma importante do Carlos Magno foi o chamado Renascimento Carolíngio. Isso aqui cai demais. Por quê? Porque nós temos, via de regra, em toda a Idade Média, uma desvalorização da cultura letrada. O próprio Carlos Magno era semi-analfabeto, mal sabia rabiscar o seu nome. E ele entendia como isso tornava a administração dele difícil. Então, o que ele queria com o Renascimento Carolíngio? Qualificar a nobreza para que ela pudesse dar seguimento na administração do reino. E para isso, ele concentrou na sua corte os maiores intelectuais da época, os maiores filósofos, os chamados monges copistas. Ele deu um incentivo muito grande a essa prática. Não existia imprensa ou prensa, uma máquina para fazer livros. Então, os livros eram copiados à mão. E esses monges da Igreja Católica, graças ao trabalho deles, que obras clássicas da antiguidade, de Platão e de outros filósofos, por exemplo, chegaram a nós, no mundo contemporâneo, porque eles fizeram esse trabalho de preservação. Então, o Renascimento Carolíngio, ele é importante, é uma experiência, um momento de valorização da cultura letrada dentro de um universo medieval que caracteristicamente era um universo analfabeto por essência. E no ano 800, como eu disse, o Carlos Magno foi coroado pelo Papa com o título de novo imperador do novo Império Romano do Ocidente, o Império Carolíngio. E depois da sua morte, ele vai ser substituído pelo filho Luís o Piedoso. Luís Piedoso governa até o ano de 848, já no século IX. E antes de morrer, Luís Piedoso basicamente deu sequência ao legado do pai, mas antes de morrer, o Luís Piedoso assinou um tratado chamado Tratado de Verdun, que dividiu o reino franco entre os seus 3 filhos. E aqui nós temos um mapa que mostra isso. Ele tinha 3 filhos: Carlos, Lotário, não é Otário, é Lotário, e Luís. E cada filho recebeu uma parte do reino. O problema é que essa divisão, ela enfraqueceu o reino franco. Nós vamos ter aqui no século IX uma nova onda de invasões bárbaras. Eu sei que vocês já ouviram falar desses caras, já ouviram falar dos vikings? Pois é, os mongóis também. Então nós vamos ter novas ondas de invasão que vão cada vez mais enfraquecer o poder real, e favorecer o poder dos senhores feudais, dos donos de terra, daqueles condes, barões, enfim, que ficaram com esses latifúndios que foram doados, e agora com o poder do enfraquecimento real, eles passaram a ser proprietários dessas terras. Mas vamos entender como é que vai surgir essa dinâmica. Até agora, basicamente, eu não expliquei para vocês o que é o feudalismo. Você deve estar perguntando, aonde que o feudalismo vai entrar aí? A partir daqui, nós podemos falar de feudalismo clássico. Então, desde a queda do Império Romano até o Tratado de Verdun, basicamente, o que nós vamos observar é a gestão, a geração, a gestação, vamos comparar com uma gravidez, do feudalismo. Porque para o feudalismo se estabelecer, o que é que nós vamos ter que observar? A fusão da cultura romana e a fusão da cultura do legado cultural germânico. Qual que é o grande legado da cultura romana? A igreja
e o colonato, aquele sistema de trabalho onde o sujeito trabalhava, né, para o patrício, em troca cedia parte da sua produção agrícola. Você vai ver que é muito parecido com a servidão medieval. E o comitatus, você lembra que eu falei do comitatus na aula passada? Que eu iria retomar? O comitatus é a tradição germânica onde o chefe militar, seja o rei ou o senhor feudal, ele vai entregar aos seus guerreiros parte do botim de guerra, seja as riquezas ou seja a terra. Daí firma-se alianças que vão dar origem ao sistema de suzerania e vassalagem, que nós vamos falar mais adiante também, que sela a aliança política entre os nobres. Então, tudo que nós vimos até agora, na verdade, é o quê? É um longo processo de fusão dessas duas tradições culturais que vai dar origem a uma nova cultura, que é a cultura medieval feudal. Porque o feudalismo, ele é um modo de produção, né? É um modo de organização social típico do universo medieval. A importância da divisão, né, do Império Carolíngio e a segunda onda de invasões bárbaras é porque ela fortalece o poder dos senhores feudais, dos grandes proprietários rurais, né? Então, os nobres, o que eles vão fazer? Eles vão oferecer proteção militar, porque o nobre, na Idade Média, o conde, o duque, o barão, ele vive aonde? Ele vive no castelo. E o castelo é o quê? Nada mais é do que uma fortaleza militar. Então, para onde as pessoas buscam refúgio durante essas invasões violentas? Dentro dos castelos dos seus senhores feudais. Só que o senhor feudal vai proteger essa sociedade de graça? Não. Eu protejo, você trabalha. Então começa a se estruturar, né, uma relação, uma simbiose, uma troca entre senhor feudal, dono da terra, e o trabalhador, o servo, que vai trabalhar em troca de proteção. E quem vai sistematizar tudo isso é a Igreja Católica, né? Quem consolida esse modelo social é o clero, criando o que a gente chama, né, de sociedade tripartida ou sociedade das três ordens. Mas a gente vai falar disso aí também mais adiante. Então, nós vamos ter aqui a consolidação do feudalismo, um modo de produção, um sistema que possui as seguintes características: descentralização política. O rei gradativamente vai perder poder. Ah, professor, isso significa que não vai existir reis durante a Idade Média? Não. Só que o rei ele se torna um senhor feudal como outro qualquer. E eu vou explicar isso quando eu for falar da questão de suzerania e vassalagem. A agricultura se torna a atividade econômica principal. O feudo é praticamente uma unidade produtiva autônoma. Ele produz tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência. Então o sujeito não sai do feudo, não é necessário ele deixar o feudo, até porque é proibido, né? E além disso, a utilização de mão de obra servil. O servo, ele não é escravo, ele não é uma mercadoria. Mas essa condição de servidão é uma condição hereditária, ou seja, passada de pai para filho. E o servo ele está preso à terra. Ele só pode deixar o seu feudo com a autorização do seu senhor. Tudo bem? Beleza? Bom, o feudo, como eu disse para vocês, é uma unidade produtiva autônoma, né? Dentro do feudo, o senhor feudal ele tem poder de vida e morte sobre as pessoas, sobre seus servos. Cada feudo tem seu sistema de leis, seu sistema de pesos e medidas, sua moeda própria, apesar, né, de quase não se usar mais moeda, porque é uma das características da Idade Média, a ruralização da população, né, uma cultura analfabeta, uma cultura que não é comercial, não usa moedas, né, a monetária, vamos dizer assim. Isso muda na Baixa Idade Média, mas aqui nesse período nós temos essa característica. Na próxima aula nós vamos retomar justamente daqui, né, falar um pouquinho sobre a chamada sociedade tripartida, que vai ser uma das características importantes do medievo. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.